O que te destrói não é o problema, é o pensamento repetido sobre ele, sobre esse problema. Então a gente tem que aprender a soltar aquilo que foge do nosso controle. Pare por um instante e pensa comigo. Quantas vezes o problema já passou, mas você continua vivendo esse problema dentro da sua cabeça, dentro da sua mente? O fato talvez aconteceu uma vez só, mas na sua cabeça esse problema acontece 10, 20, 100, 1000 vezes. E cada repetição acaba machucando você novamente, não é? Cada lembrança recriada traz de volta a dor, a culpa, o medo, a insegurança e tudo aquilo que aquele problema provocou uma única vez. Não é o que aconteceu que está te consumindo, é o diálogo silencioso que você mantém com esse problema todos os dias. A mente humana é poderosíssima. Ela pode ser abrigo, mas ela pode também ser sua prisão. Quando você revive constantemente aquilo que você não pode mais mudar, você se coloca como se fosse uma cela invisível. Você fica preso naquele pensamento recorrente. Uma cela feita de, tipo, entre aspas, né? Eu deveria, e se, por que comigo? A verdade é muito simples e, inclusive, libertadora. Há coisas que estão fora do nosso controle. Nós não controlamos tudo. Quem dera, né? Pudéssemos ter o controle de boa parte das coisas que acontecem em nossas vidas. Nós não temos. E lutar contra aquilo que você não tem controle é como tentar segurar o vento com as mãos. Você consegue segurar o vento? Prender o vento? Né? Tinha político que ensacava vento, mas não é o nosso caso, né? Assim, as pessoas normais não fazem isso. Não dá para pegar o vento, não dá para segurar o vento. Existe uma diferença muito grande entre responsabilidade e controle. Cada um de nós é responsável pelas nossas atitudes, mas nós não somos responsáveis por aquilo que aconteceu no passado. Nós não somos responsáveis, por exemplo, pela decisão dos outros. A gente não é responsável por aquilo que foge da nossa influência. E muito pouco nós podemos fazer no mundo. A paz começa quando a gente passa a aceitar isso. E eu sempre digo aqui nesse espaço, soltar algo não é desistir. Soltar é amadurecer. Entender que não tem como mudar um fato. Com opinião, com rememorar esses momentos. Quantas pessoas, quantos de nós passou por momentos difíceis, dolorosos, rompimentos de matrimônio, você passou por um problema financeiro grave, você passou por um período de doença, você passou por qualquer que seja o problema. Agora você passou por aquele problema, ok, lutou o suficiente para sair dele, mas você não pode guardar isso na sua mente e reviver todas as vezes que pensar, o meu ex-marido, a minha ex-mulher, toda vez você vai sofrer, e sofrer muito. Você está revivendo aquilo, está fazendo aquilo reacender. É como algo que você não consegue extinguir, volta como se fosse uma fênix no incêndio. Então você escolhe as coisas hoje, você tem sua postura hoje. O que passou, sempre digo também, serve de exemplo, seja para o bem ou para o mal. Você aprendeu de alguma forma, você tem que ter aprendido uma lição. Se aprendeu, bola para frente. Ficar remoendo o passado. Conheço tantas pessoas que às vezes, entre casais, às vezes cometeu um erro, um ou outro cometeu um erro ali. E aí surge aquela discussão, aquela briga, aquele desentendimento, e depois no momento eles decidem se perdoar, enfim, houve um perdão ali, só que da boca para fora. Porque às vezes quem perdoou uma traição, por exemplo, né? Vamos falar de relacionamento, uma traição. Às vezes perdoou da boca para fora, só para não ficar ruim, ou tá num casamento de conveniência, sabe? Só para a sociedade ver que é um casal bacana e tal. E aí essa pessoa não perdoou, de fato, perdoou da boca para fora. Na primeira discussão, na próxima discussão, vai jogar na cara, vai reviver aquilo. Agora, eu pergunto para você assim, sensato, tem necessidade disso? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Tem necessidade de reviver aquilo que machuca, aquilo que dói, aquilo que já te feriu? Não há necessidade. Isso eu tô dando um exemplo, mas isso vale para aquela mágoa que você mantém no seu coração. Às vezes coisas lá da infância. Você não gostava de um coleguinha na escola e até hoje você tem, entre aspas, ranço daquela pessoa. É justo.
Você conhece a pessoa, você convive com ela, você sabe se ela avançou ou não. Todos nós mudamos. Hoje eu não sou mais o mesmo homem que eu fui ontem e amanhã serei diferente do homem que sou hoje. E aí? As pessoas não têm direito de errar, se arrepender e voltar a ser uma pessoa idônea, uma pessoa bacana, uma pessoa que faça parte do seu círculo? Então, muitas dessas amarras nos prende. É como se fosse âncora segurando, né, a sua jornada. Quando você entende que é libertar-se, né? O problema não é o pensamento, não é aquilo, o problema que você passou, é soltar esse pensamento. E quando você entende isso, a gente acaba descobrindo que a nossa memória, a nossa mente, o nosso cérebro não é o nosso inimigo. A nossa mente não é inimiga. Na verdade, sempre foi a chave para você resolver todos os problemas.